Olá, nós já falamos sobre as duas primeiras escolas artísticas do século XX, o modernismo, que foi o cubismo e o fauvismo. Agora nós vamos falar sobre uma outra escola, que é o cubismo. O cubismo é o movimento das artes plásticas. Ela surge também no início do século XX e tem como principais fundadores Pablo Picasso e Georges Braque. Ela também se manifesta na literatura. Nós vamos mostrar agora uma obra que dá início ao cubismo. É uma obra de Picasso, chama Senhoritas de Avignon, ou em francês, Les Demoiselles de Avignon. Picasso estava pintando essa tela, ele tinha pintado, como vocês observam, essas duas moças aqui da esquerda, ela já tinha sido iniciada a pintar. E ele foi visitar uma exposição de máscaras africanas. E daí ele volta impressionado com a geometrização dessas imagens. E as máscaras têm formas geométricas e ele pinta essas duas senhoritas. Observa que essas senhoritas são diferentes. Essas aqui têm traços um pouco mais normais, apesar de já ter o início da geometrização, mas essas aqui elas já fragmentam, elas já não têm uma figura já muito parecida com a forma humana. Se vocês observarem, vocês não sabem se essa figura ela está de costa. Se vocês olharem por essa parte baixa aqui, ela está como se ela estivesse de costa. Mas ela mostra um rosto de frente. Os olhos estão de frente, mas o nariz está de perfil. E isso é uma das características do cubismo, que é a geometrização. Os cubistas, eles atendem a uma ideia, né, de que as formas deveriam ser mais geometrizadas, né? E aí eles começam a fragmentar e geometrizar essas formas. Bem, como eu já falei, né, o cubismo trata a forma da natureza por meio de figuras geométricas. Essas figuras, elas são objetos como se elas estivessem no mesmo plano, como se não tivessem... elas fragmentam, elas são fragmentadas, é como se você abrisse uma casca de laranja, por exemplo, e ela mostrasse não a laranja redonda, mas a laranja achatada. Então, é dessa forma que os cubistas passam a retratar. As coisas, como diz no texto, passam a não ter nenhum compromisso com o real, como todo o que já falamos sobre a arte moderna. Deixa de ter compromisso, toda a arte moderna deixa esse compromisso com as formas reais, né? Aqui nós vamos ver uma outra característica do cubismo, que é a ausência da perspectiva. Se vocês observarem, essa mesa, ela está como se estivesse caindo. É como se ela não tivesse... eles não utilizam a perspectiva, como nós já estudamos, né? A perspectiva que dá uma noção da posição exata dos móveis. Essa janela, veja que a janela está como se estivesse quebrada, como se ela tivesse sido inclinada. As cores, geralmente, são poucas. Numa das fases, da primeira fase do cubismo, as cores são mais acinzentadas, mas vamos falar isso um pouco mais adiante. Bom, historicamente, o cubismo ela surge na obra de Cézanne, né, através da obra de Cézanne, que é ele que fala. O Cézanne, ele falava que as formas da natureza, elas deveriam seguir formas como se fossem cones, esferas e cilindros, né? Mas os cubistas, eles não se atêm apenas a essas ideias de Cézanne, e passa a criar um estilo próprio, uma nova forma de produzir arte a partir daí. Quais são as características do cubismo? Como já falamos, a geometrização das formas e volume. Na verdade, quando nós formos ver lá
no abstracionismo, também temos formas geométricas, mas só que a forma geométrica do cubismo, ela tem volume. É como se você visse em cubos, né? E a renúncia de perspectiva, como falamos, mostramos na obra anterior. O claro e escuro também perde a função, eles não trabalham esse volume através do claro e escuro. A representação do volume colorido sobre a superfície plana. Então também as superfícies são planas. E também a sensação de pintura escultórica. Por quê? Como eles usam essas formas cúbicas, cilíndricas, isso nós temos uma sensação de que as pinturas são esculturas. As cores são austeras, ou seja, são cores fechadas, são cores mais indo do branco ao negro, também o cinza, o ocre. Então não são cores alegres, pelo menos na primeira fase. O castanho também é muito utilizado, o castanho suave é muito utilizado nas pinturas cubistas. E as cores também são muito fechadas, muito tristes, né? Aí o cubismo, ele se desdobra em dois estilos, né? No primeiro é chamado de cubismo analítico. O que é o cubismo analítico? O cubismo analítico, ele decompõe as partes, ele fragmenta as figuras, as obras, as imagens, elas são fragmentadas e é como eu já havia explicado, como se tivessem tudo no mesmo ângulo. Como vocês viram aquela imagem de Picasso, em que você vê a figura da mulher de costas, meio de frente, meio de lado, né, de perfil. E também as cores. No caso, nesse período da arte cubista, é que os tons são utilizados, os tons de castanho, cinza e bege. Então, eles não usam muitas cores, como nós vamos ver aqui nas obras. Olha como eles fragmentam a imagem como se ela tivesse sido cortada. E, ao mesmo tempo, você vê um volume nesses fragmentos. Dá para ver a imagem, dá para reconhecer que tem uma imagem, como é nesse caso aqui, uma mulher com um banjo, que é um instrumento musical, né? Mas as cores, observa que ele usou ocre e as cores acinzentadas, né? Nessa outra, a imagem já fica um pouco mais confusa. Ela é utilizada também mais a cor cinza, um pouquinho de ocre e a cor bastante fragmentada, onde as pessoas têm dificuldade para reconhecer a imagem, né? Essa é uma imagem de um homem. É um homem, não sei se vocês vão identificar, mas é um homem que está de terno e gravata. Ele tem as mãos postas, né? E o cabelo partido na frente. Dá para perceber? Será que vocês vão reconhecer aí essa imagem? Observem bem que vocês descobrem cada traço dessa imagem. Com dificuldade, é claro, né? Mas vão identificar. Essa outra imagem é uma obra de Picasso, é a obra mais famosa de Picasso. A obra, digamos que seja a obra mais conhecida da contemporaneidade. Ela foi pintada para denunciar, se vocês observarem bem, tem uma confusão muito grande, né? De pessoas gritando, de imagens, outra ali pegando fogo, né? Ela tem uma cor só, é só cinza, as tonalidades de cinza, ela não tem muitas cores. É uma tela muito grande, ela tem mais de 7 metros de comprimento, por 3 e pouco também de altura. Chama-se Guernica. Por que Guernica? Ele homenageia, Pablo Picasso homenageia, nessa sua fase cubista, ele homenageia não, ele faz uma alusão à destruição de uma cidade ou de várias cidades espanholas na época da ditadura de Francisco de Franco, bem no período do nazifascismo, antes da Segunda Guerra Mundial. E essa destruição dessa cidade, como de outras cidades espanholas, foi
Francisco de Franco, ele autoriza os nazistas, né, de Hitler, a bombardearem algumas cidades. Essa cidadezinha de Guernica era um símbolo da democracia espanhola. E eles utilizam pela primeira vez, Hitler utiliza pela primeira vez os aviões para bombardear e destruir, já ensaiando para a Segunda Guerra Mundial. Então, isso aqui, Picasso retrata exatamente o desespero das pessoas que foram atingidas por esse bombardeio. Numa próxima aula, quando nós tivermos oportunidade de vermos uma aula presencial, eu vou mostrar uma animação em que vocês vão reconhecer a simbologia de cada elemento que nós temos aqui nesse quadro. Só para adiantar, nós estamos vendo aqui uma mãe com uma criança morta, o desespero dela, uma língua que mais parece um fragmento de um punhal, né? Olhando para esse touro, que representa Francisco de Franco. O touro, que é um símbolo do esporte espanhol, né, das touradas, ele representa o Francisco de Franco, que é o único que está indiferente, que não mostra desespero no seu olhar, se vocês observarem bem. Essa lâmpada aqui é o olho de Deus que tudo vê. Observem que é uma lanterna, que é uma lâmpada, mas ao mesmo tempo ele parece um olho, né, com cílios e tudo. Então, a representação do olho de Deus que tudo vê. E tem outras simbologias que eu prefiro esperar para mostrar para vocês com mais calma numa próxima aula. Bem, outra fase, né, do cubismo é o cubismo sintético. O cubismo sintético, eles utilizam muita colagem, né? Nessas colagens eles colocam letras, palavras, recortes de jornal, madeira, pedaços de metal, até objetos inteiros. Mas eles também voltam à cor. Esse aqui, antes no cubismo analítico, as cores eram mais fechadas, poucas cores, aqui já volta mais colorido, é uma inovação. Aí a forma também começa a voltar, já não é tão fragmentada. E por que eles colam objetos nessas telas? Era para dar uma sensação tátil, como para as pessoas pegarem também, não é só para ver, mas para sentir a textura da obra. Aqui nós vamos ver algumas imagens do cubismo sintético. Se vocês observarem nessa obra aqui à esquerda, vocês vão ver colagem. Aqui tem uma partitura, tem um recorte de jornal, uns recortes de jornal e outros recortes de um tecido aqui, recortes de papel. Então era essa forma que eles utilizavam. E aqui vocês já podem observar que não tem colagem, mas é uma obra com as características ainda cubistas, avolumadas, né, geometrizadas, porém a forma já é mais clara, já não é fragmentada, certo? E o colorido também, bastante colorido. Nessas duas mulheres aqui também, que eram as mulheres de Picasso, que ele teve muitas, né? Ele retratou as suas mulheres. Veja que provavelmente elas não devem ter ficado muito satisfeitas, né? Porque não ficaram belas como nas figuras, nas pinturas dos renascentistas, dos retratos dos renascentistas, né? Mas ele retrata no estilo cubista, né? Nas formas cubistas do cubismo sintético. A mulher aqui também, como no fauvismo, ela é azul, ela não tem a cor natural. Aí, a partir do fauvismo, as cores já não têm mais a obrigatoriedade, as coisas não são mais, os artistas não têm mais a obrigatoriedade de pintar as coisas com as cores naturais. Bom, agora nós vamos ver outro movimento artístico desse período, que é o futurismo. A palavra já é bem sugestiva, né? Vocês observarem bem, cada movimento ele tem as suas características voltadas também para o nome, ou seja, o nome está relacionado com as características da arte, né? O futurismo dá uma ideia de futuro, né? Mas ele está ligado
ao movimento, ou seja, à velocidade. É um movimento artístico e também literário. A literatura também segue a mesma dinâmica de velocidade. Ele surge oficialmente no dia 20 de fevereiro de 1909, com a publicação do Manifesto Futurista pelo poeta italiano Filippo Marinetti, né, no jornal Le Figaro. Os adeptos desse movimento, eles rejeitam o moralismo. É como se eles fizessem um apelo para as pessoas moralistas que, no fundo, né, praticam escondido muitas coisas, né? E também eles rejeitam o passado. Para eles, toda a tecnologia que surge aí após a Revolução Industrial e toda a tecnologia, principalmente do final do século XIX, que vai se expandindo no século XX, é que é o interessante. O passado já não interessa mais. O passado já foi retratado por muitos artistas. Agora, o forte desse movimento é a velocidade no desenvolvimento e o desenvolvimento tecnológico também do final do século XIX, né? Aqui nós vemos uma obra de Giacomo Balla, né, onde mostra essa velocidade. Porque para eles, a velocidade, o que eles queriam mostrar não era um automóvel, por exemplo. Aqui o título, vocês podem observar, que é o Automóvel, Velocidade e Luz, de Giacomo Balla. O automóvel não aparece na obra. O que aparece na obra? São linhas, e essas linhas, elas dão uma sensação de velocidade. Não é movimento simples, mas a velocidade. Essas linhas, elas nos desenhos em quadrinho, elas foram muito utilizadas a partir do movimento futurista. Essas linhas que convergem para um ponto, como na perspectiva, né? Elas têm exatamente dão essa noção de velocidade. Então, o que se procura nesse estilo? A velocidade descrita pela figura em um movimento no espaço. É exatamente isso que os artistas futuristas querem demonstrar, né? Como eu já falei, né, ao pintar um automóvel, eles não querem captar a forma do automóvel, mas sim da velocidade descrita por esse automóvel. Aqui nós vamos ver uma fotografia. Bom, essa fotografia foi feita aqui em Gurupi. Não sei se vocês identificam. É lá na Avenida Goiás, com a Rua 9. Todas essas linhas que vocês estão vendo foram produzidas pela luz dos carros. Esses faróis que vocês estão vendo aqui, é o mesmo que produziu essa linha aqui. Então, ele foi fotografado ali, apareceu o farol, mas aqui só aparece o rastro. Porque essa fotografia é como se fosse uma filmagem. Ela é feita em câmera lenta, a câmera coloca na velocidade lenta, e ele vai pegando, vai fotografando a linha do carro, da luz do carro. E essa fotografia, ela retrata bem o espírito do futurismo. Essas linhas vermelhas que vocês estão vendo é dos faroletes dos carros que já passaram nessa faixa da direita, né? E essas aqui provavelmente de uma moto. Não é fantástico? Tanto hoje se pode retratar na pintura, quanto se pode retratar também na fotografia. Quais são as principais características do futurismo? Vamos ver aqui no texto, né? A desvalorização da tradição e do moralismo, como já foi dito lá atrás, né? A valorização do desenvolvimento industrial e tecnológico. Então, é como se dissesse assim, olha, o futuro já chegou com a tecnologia, hoje nós temos... Imagine se fosse agora, veja bem, foi no início do século XX. Imagine agora, com todo esse avanço tecnológico, o que essas pessoas iam dizer? Nós sabemos que nós nunca chegamos ao futuro, porque o futuro é sempre o amanhã. Hoje é o presente, mas eles consideravam como se já tivessem no futuro. Por quê? Por causa do desenvolvimento tecnológico que a indústria, na época, já tinha trazido, como a luz elétrica, as embarcações e os trens, né, de ferro,
as embarcações a vapor, a mecanização da indústria e etc. Depois também os aviões, começam os aviões, o telefone, o rádio. Então a propaganda como principal forma de comunicação. Também aqui a propaganda começa a ser valorizada, né, a partir do movimento, que é uma das principais características também do futurismo, né? O uso de onomatopeia nas palavras, com sonoridades que emitiam ruídos, vozes, sons e objetos na poesia. Então, a poesia, ela é composta de zooms, pá, pá, pá. Então, eles acrescentam isso como se isso aí fosse dar um dinamismo maior na leitura das poesias. Poesia com uso de frases fragmentadas, para passar também a ideia de velocidade. As poesias também são, além desses ruídos que compõem a poesia, também tem fragmentos. As palavras não têm frases longas, mas palavras. Pintura com uso de cores vivas e contrastantes, também ainda herança lá do fauvismo, lembra, né? Sobreposição de imagens, traços e pequenas deformações para passar a ideia de movimentos e dinamismo. Vamos ver mais o que eles reivindicavam, né? Reivindicavam culto, olha, veja bem, culto ao futuro. Ou seja, as cidades, a luz elétrica, as locomotivas, os aviões, os carros, etc., né? Os principais pintores desse período foram Umberto Boccioni e Giacomo Balla. Vamos ver mais alguma obra. Vejam esse quadro aqui, essa pintura da esquerda, né? Nós temos um corredor de cavalo, as corridas de cavalo. As pernas do cavalo estão como se fossem repetidas muitas vezes, como se elas estivessem fragmentadas. Aqui vem um fragmento também que se identifica um pouco com cubismo, né? Mas aí, para dar uma sensação de velocidade, ele coloca muitas linhas e essa repetição das patas do cavalo, como se você fizesse aquela fotografia onde vai lenta, que vai pegando todo o movimento do cavalo, né? Nessa outra é um poste de luz, né? Um poste de luz, é uma lâmpada. E aqui vocês estão vendo a velocidade da luz. Hoje se fala muito na velocidade da luz, né? E aí ele já passa a retratar essa velocidade através dessas fragmentações, dessas linhas que, como se elas convergissem, mas na verdade elas não estão convergindo, elas estão partindo de um ponto aqui, ó, e indo para fora, partindo como numa velocidade. Ok? Gostaram do futurismo? Muito interessante, não é? Na próxima aula nós falaremos sobre o abstracionismo.